Finanças da Equinip, presidente do Conselho de Administração da AMCM, Wang Xinman, presidente da Comissão Executiva do IPIN, Zhe Wenkang, e assessor do Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, Tan Chimeng, subdiretor dos Serviços de Economia, Desenvolvimento e Tecnologia, Tan Zhouwen. A seguir, convidamos o secretário para proferir discurso. Caros amigos dos órgãos da comunicação social, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço a presença de todos nesta conferência de imprensa sobre o Fundo de Orientação Governamental. Este ano damos início ao 15º Plano Quinquenal Nacional e ao 3º Plano Quinquenal da RAIEM. O chefe do Executivo afirmou de forma clara que o Governo irá de forma proativa articular-se com o 15º Plano Quinquenal, acelerando o desenvolvimento das indústrias de tecnologia de ponta e fomentando as novas forças produtivas de qualidade para criar um novo motor para impulsionar a diversificação adequada da economia e construir um sistema industrial orientado pela inovação e acelerar o ritmo de transformação e modernização da cidade. No relatório da SLAG deste ano, o chefe do Executivo propôs que serão fomentados de forma ordenada os trabalhos preparatórios para a criação do Fundo Governamental para as Indústrias do Fundo de Orientação. Para dar execução às orientações acima referidas, o Gabinete Secretário para a Economia e Finanças, em estreita articulação com a AMCM, a Direção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico e o IPIN, constituiu um grupo de trabalho preparatório para os devidos efeitos. O grupo de trabalho, após proceder a análises e estudos aprofundados da situação do desenvolvimento econômico da RAIEM e ponderar em paralelo as conclusões do relatório de viabilidade elaborado por uma equipa de especialistas externos, definiu o plano de fundo de orientação governamental. De seguida, convidarei o assessor do meu gabinete, Tan Chimeng, a apresentar em detalhe a situação geral deste fundo. A constituição do Fundo de Orientação Governamental visa, mediante a participação financeira do Governo, orientar diferentes tipos de capital privado para investimentos que incidam sobre as principais indústrias emergentes e as indústrias do futuro de Macau, de modo a concretizar os objetivos de política pública de potenciar o efeito da alavanca, colocar capital de mercado, formar empresas de inovação científica e tecnológica e optimizar a estrutura industrial. Pretende-se promover de forma sólida a diversificação adequada da economia de Macau e o impulso à modernização industrial, apoiar a transformação dos resultados científicos e tecnológicos e a sua industrialização, criar mais postos de trabalho de qualidade, reforçar a diversificação dos postos de trabalho em Macau e beneficiar as empresas e os residentes locais. O Fundo de Orientação Governamental destaca o princípio da orientação pelo Governo e financiamento do mercado. Incumbe, assim, ao Governo desempenhar o papel de liderança, definindo com clareza os setores prioritários e as orientações de desenvolvimento e, mediante a fixação de mecanismos e regras de seleção de gestores de fundos qualificados, criar condições favoráveis para uma participação proativa do mercado, aproveitando plenamente o profissionalismo, a flexibilidade e a elevada eficiência do funcionamento do mercado. Nos últimos anos, o país tem vindo a preconizar proativamente o recurso ao conceito de capital paciente, enquanto instrumento de suporte continuado ao desenvolvimento dos setores prioritários. Nesta medida, o Fundo de Orientação Governamental manter-se-á igualmente fiel aos princípios do capital paciente, sem priorizar retornos financeiros de curto prazo como objetivo principal, privilegiando uma implantação de longo prazo e de caráter sistemático, orientada para promover a elevação da qualidade e a modernização dos setores prioritários. O Fundo de Orientação Governamental constitui um instrumento igualmente relevante para aprofundar a articulação Macau-Hanchin e promover o desenvolvimento coordenado da Grande Bahia. O fundo contribuirá para atrair empresas de qualidade, quadros qualificados de investigação científica e tecnológica e do setor financeiro para se fixarem e se concentrarem em Macau e Hanchin, na Grande Bahia, impulsionando o desenvolvimento integrado de Macau-Hanchin e promovendo a construção do mercado integrado da Grande Bahia. Macau encontra-se numa fase crucial da aceleração da diversificação adequada da economia e da promoção do desenvolvimento econômico e social de alta qualidade. Para que o Fundo da Orientação Governamental possa concretizar de forma efetiva os objetivos de desempenho do papel de liderança e de promoção conjunta da diversificação industrial, o Governo de RAIEM, após ponderação global, planeia, numa fase inicial, injetar no fundo um montante de 11 mil milhões de patacas, provenientes dos rendimentos acumulados ao longo dos anos da reserva financeira, constituindo, em conjunto com a primeira parcela de capitais privados, o Fundo de Orientação. Estima-se que a dimensão do fundo seja de 20 mil milhões de patacas.
pretende-se, deste modo, incentivar a concretidade e orientar a mobilização desses capitais privados, atraindo empresas de qualidade e gestores de fundo qualificados para participarem nos investimentos nos setores prioritários orientados pelo governo e, a longo prazo, apoiar Macau a acelerar a construção de uma estrutura industrial diversificada, promover a melhoria da qualidade e a modernização das indústrias, fomentar o desenvolvimento regional coordenado, criar oportunidades de emprego mais qualificadas e diversificadas e abrir para os residentes de Macau um novo caminho no desenvolvimento de alta qualidade, contribuindo para o objetivo nacional de construir uma potência científica e tecnológica. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor secretário. A seguir, convidamos o assessor de gabinete do secretário Tam Chi-Ning para fazer a apresentação sobre o Fundo de Orientação. Muito boa tarde a todos. É com grande satisfação poder apresentar-vos o Fundo de Orientação Governamental. E a apresentação de hoje divide-se em 5 frentes. Primeiro, o enquadramento da Constituição. Depois são as disposições relativas à Constituição, bem como supervisão e gestão, benefícios esperados e planeamento preparatórios na fase inicial. E depois temos a sessão de questões e respostas. Primeiro, quanto ao enquadramento da Constituição do Fundo. Tal como foi dito, senhor secretário, o chefe do Executivo indicou expressamente que o governo de REM deve assumir uma postura proativa em articular-se com o 15º Plano Quinquenal Nacional, acelerado o desenvolvimento das indústrias de tecnologia de ponta e novas forças produtivas de qualidade, criando um novo motor para impulsionar a diversificação moderada econômica de Macau. A criação deste fundo constitui uma medida importante para alinhar a RAEM com o 15º Plano Quinquenal Nacional e 13º Plano Quinquenal da RAEM. Portanto, foi criado um grupo de trabalho especializado sob liderança do secretário para evitar os esforços promover diversas relativas sobre o fundo. Para além de alinhar com os planos nacionais e promover diversificação econômica, a otimização do modelo monótono de financiamento do governo é também uma ponderação importante para criar o fundo de orientação. Tanto a reconversão industrial, desenvolvimento de inovação tecnológica, como concretizar a transformação dos resultados científicos e tecnológicos, exigem um volume significativo de investimento de capital a longo prazo. Se depende apenas do subsídio a apoio financeiros públicos, dificilmente poderá satisfazer as necessidades de desenvolvimento. Portanto, o governo, com as forças de mercado, e para que os fundos públicos e capital privado possam apoiar o desenvolvimento de desenvolvimento de indústrias. E durante o estudo, o governo tomou como referência a experiência dos mercados vizinhos, recorrendo à criação do Fundo de Orientação para atrair o capital privado. Além disso, o governo RAEM tem vindo a dar grande importância a maximizar a vantagem única de apoio do país e interligação com o mundo de Macau. Com a construção do sistema de fundo de orientação, tanto pode apoiar a conversão e valorização das indústrias locais, como pode promover a construção de zona de cooperação aprofundada, integrar o desenvolvimento da Grande Bahia e, no sentido de implementar expectativas e exigências do governo central, aprofundar a cooperação econômica e aumentar o nível de articulação eficiente de economia de Macau e da zona de cooperação aprofundada. Resumindo, as razões principais das quais o governo criou este fundo é satisfazer a necessidade urgente de valorização e recuperação industrial, orientar a participação do capital privado na economia e reforçar a integração e articulação industrial com a zona de cooperação aprofundada. De seguida, vou apresentar as disposições relativas à criação do fundo. Este fundo é criado e operado com base de objetivo e 5 princípios. O objetivo principal consiste em perseguir princípios de investimento de longo prazo e de capital paciente, isto é, o governo não visa obter retorno financeiro de curto prazo, mas sim orientar o capital privado para fomentar as indústrias emergentes de Macau, promovendo deste modo o desenvolvimento industrial e a utilização cíclica do capital público, permitindo que os recursos continuem a apoiar as necessidades da valorização e desenvolvimento de Macau.
Durante o seu funcionamento, o governo irá cumprir 5 princípios, incluindo o da orientação governamental, o do funcionamento do mercado, o da tomada de decisão prudentes, do capital eficiente e o da orientação por desempenho. Estes 5 princípios vão orientar todas as fases do funcionamento do fundo, assegurando o funcionamento normativo eficiente, manifestando o papel orientador do governo e também respeitar as leis do mercado. Com um estudo comparativo, o governo adotou uma estrutura tripartita composta por fundo de orientação, fundo-mãe e subfundo, ou seja, o fundo de orientação é no primeiro nível e segue seus fundos-mães, cuja missão principal reside no apoio à orientação industrial e a transformação de resultados tecnológicos. Consoante as necessidades, os fundos-mães podem criar os seus subfundos, destinado a apoiar de forma mais precisa. É de salientar que o governo propõe o Fundo Governamental para Indústrias e o Fundo de Orientação fossem integrados no sistema do Fundo de Orientação do Fundo, na forma de fundos-mãe. A nível organizacional, o Fundo de Orientação será instituído com um fundo de parceria limitada, com uma duração de 15 anos, dos quais os primeiros 5 anos correspondem ao período de investimento e depois 10 anos são o período de saída do fundo. Este fundo será constituído por fundo proveniente das reservas orçamentais, juntamente com o capital privado, e o capital público será provido pela AMCM, utilizado rendimentos acumulados ao longo dos anos das reservas orçamentais e no total de 11 mil milhões de patacas. Além disso, o governo desempenhar o papel de plataforma, estabelecendo mais contactos com diferentes partes, conjugando o capital privado, prevê-se o fundo com 20 mil milhões de patacas. Criando este fundo, o governo irá selecionar gestores de fundo profissionais e de qualidade para angariar fundo privado. E este capital privado adicional junto do mercado, ou seja, esta dimensão de 20 mil milhões é apenas da primeira fase. E estes gestores serão responsáveis por todo o processo de angariação, investimento, gestão e saída do fundo. Portanto, tem as tarefas de todo o processo para focar-se em projetos de investimento em novas indústrias e de capital de risco. Quanto ao âmbito de investimento, aqui tem um resumo dos pontos-chave. Primeiro, os projetos de investimento devem promover a diversificação adequada da economia de Macau, fomentar os setores emergentes, promover modernização industrial, apoiar a transformação de resultados tecnológicos e desenvolvimento de empresa tecnológica em fase inicial. Depois, os investimentos devem ser direcionados para os domínios prioritários. Além disso, os projetos devem ser alinhados conforme o posicionamento de Macau como um centro, uma plataforma e uma fase. Os projetos devem apoiar os projetos de investimento que apoiam o desenvolvimento articulado entre RAIM e Zona de Cooperação Aprofundada e Grande Bahia. Incluem também outros projetos de investimento de acordo com a orientação política definida pelo governo. E com este objeto principal de atrair mais empresas estrangeiras a instalarem-se em Macau. Assim, pode apoiar efetivamente o desenvolvimento industrial de Macau, nomeadamente para apoiar as empresas pequenas e médias. A seguir, vou falar sobre a supervisão e gestão do Fundo de Orientação. Este fundo, o governo irá estabelecer uma estrutura de governação 3+1, constituída pelo chefe do executivo, entidade gestora e gestor do fundo. Além disso,
vai ser criada uma comissão de orientação do fundo enquanto um órgão consultivo de alto nível elevado estatuto. E esta comissão é composta por titulares de cargos públicos, profissionais de setores, académicos e individualidades nesta área. Terá como função principal emitir pareceres e sugestões especializadas sobre a orientação política. Em termos de supervisão, a supervisão geral do funcionamento do fundo será exercida pelo chefe do executivo. Quando a entidade gestoras, o governo irá criar uma empresa de capital público dedica-se à gestão diária do fundo, cuja equipa de direção será composta por profissionais com rica experiência na gestão de fundos, assegurando assim um profissionalismo da gestão. E essa empresa de capital público vai selecionar, mediante um mecanismo transparente, justo e baseado no mercado, gestores de fundo adequados para administrar e operar os fundos mães e subfundos. Em relação à tomada de decisões de investimento, será implementada uma gestão por níveis, mediante a dimensão do montante do projeto e o seu grau de importância estratégica, definindo diferentes níveis de poder decisório. As decisões de maior relevância, que excedam as competências da entidade gestora, serão submetidas à aprovação ao chefe do executivo. Enquanto necessário, será ainda solicitar o parecer à Comissão de Orientação, assegurando deste modo o princípio da decisão prudente. A respeito do regime de gestão, o Governo também vai estabelecer requisitos claros. Em primeiro lugar, os fundos mães e subfundos serão constituídos sob forma de fundos em parceria limitada, uma estrutura introduzida pela Lei nº 11/2005, alinhada com práticas consolidadas nos mercados internacionais. Além disso, de acordo com as práticas do mercado, o gestor do fundo também deve angariar capitais junto do mercado. Além disso, o Governo exige certos requisitos de qualificação dos gestores, tais como ser titular de licenças financeiras, rica experiência em investimento e historial comprovado de casos com sucesso. E no caso de gestão de um fundo-mãe ou subfundo estabelecido em Macau, será necessário criar uma representação local e uma equipa operacional para promover empresas exteriores a instalarem em Macau e na zona de cooperação aprofundada. Para garantir que o fundo possa efetivamente cumprir o seu papel e atingir objetivos previstos, o Governo cria um mecanismo de avaliação do desempenho e realiza periodicamente esta avaliação. É de salientar que o mecanismo de avaliação do desempenho do Fundo de Orientação Governamental não se preocupa simplesmente com o retorno financeiro do fundo, mas dá ainda maior ênfase e atenção à sua promoção efetiva na economia de Macau. A avaliação inclui os seguintes aspectos: política de orientação. Vamos ver o grau de participação do capital privado, proporção de investimento destinado a setores prioritários e a determinadas regiões, etc. Depois, benefícios sociais. Por exemplo, a instalação de empresas de novas forças produtivas em Macau e a introdução de patentes e tecnologias e o apoio ao emprego dos residentes de Macau. Terceiro, benefícios financeiros. Tal como disse, vamos ter uma reciclagem no uso do capital público, por isso este benefício financeiro é também um fator a ponderar. E depois a eficiência da gestão, ou seja, a eficácia na utilização dos recursos financeiros. Se vocês têm conhecimento de fundos de private equity, sabem que o capital a mais pode influenciar o retorno. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Além disso, para além do mecanismo de avaliação, temos também um mecanismo de recompensa e responsabilização para os gestores do fundo. Há uma indexação da Comissão de Gestão e da Remuneração base no desempenho aos resultados globais da avaliação do fundo, do desempenho do fundo e ao retorno financeiro.
De fato, os gestores de fundo podem receber uma comissão de orientação, receber uma comissão, e esta também é de acordo com as práticas do mercado, e porque isto tem a ver com o erário público, e vamos ser firmes neste aspecto, e através desta organização vamos também incentivar os gestores do fundo e também encorajando-os a desempenharem bem o seu papel e a alocarem efetivamente os fundos em projetos de qualidade capazes de impulsionar o desenvolvimento industrial de Macau. E depois da apresentação das disposições concretas do fundo, agora vou explicar a sua criação e os benefícios esperados para Macau. Primeiro, a criação do sistema do Fundo de Orientação Governamental permite aumentar significativamente a eficácia na utilização das finanças públicas. A orientação do capital público para a mobilização do capital privado nos investimentos permite concretizar o efeito da ampliação da alavancagem das finanças públicas. Ao mesmo tempo, quando os projetos em que o fundo investe conseguem uma saída bem-sucedida, o governo também pode recuperar os fundos investidos, concretizando a reutilização cíclica do capital público. E depois, a criação do fundo pode orientar os diversos recursos sociais para se concentrarem nas indústrias-chave de Macau, aproveitando a capacidade das instituições profissionais de investimento em identificar projetos de qualidade, permitindo assim que os capitais público e social investam conjuntamente em projetos das indústrias-chave de qualidade, com potencialidade de desenvolvimento e sustentabilidade comercial, desenvolvendo plenamente o papel decisivo do mercado na alocação de recursos e assegurando que os fundos públicos sejam aplicados de forma eficaz. O Fundo de Orientação promove eficazmente a transformação da indústria local e a inovação científica e tecnológica. O fundo orienta um grande volume do capital paciente para investimento para as indústrias emergentes e para o domínio da inovação científica e tecnológica, ajudando Macau a optimizar a estrutura industrial, implementar a modernização industrial, acelerar a transformação dos resultados da investigação científica e fomentar mais indústrias de elevado valor acrescentado. O fundo pode também orientar o desenvolvimento regular do setor dos fundos de private equity em Macau, reforçar a base da oferta de capital de longo prazo e alinhar-se com precisão à Iniciativa Nacional de Capital Paciente. Além disso, o fundo fomenta também a sinergia entre Ranching e Macau e a cooperação regional, com a atração direcionada de empresas internacionais de investigação científica de quadros qualificados de qualidade elevada e capitais de qualidade para se concentrar em Macau e na zona de cooperação para combater as lacunas industriais de Macau. Além disso, através do investimento em projetos de cooperação industrial nos países de língua portuguesa, reforçar ainda mais o papel de Macau enquanto elo de ligação entre a China e os países de língua portuguesa. Além dos benefícios macroeconômicos, o sistema do Fundo de Orientação pode beneficiar diretamente as empresas e os residentes de Macau. Há bocado também falei muito dos benefícios macroeconômicos. De fato, tem uma ligação estreita com os nossos residentes. Temos aqui 3 aspectos. Primeiro, é possível abrir canais de financiamento, proporcionar às equipas de startups de qualidade em Macau mais opções de investimento em capital, ajudando a ultrapassar os entraves financeiros. E o segundo é gerar efeitos de sinergia. Com a introdução de empresas emergentes, poderemos reforçar as cadeias industriais das empresas locais, criar oportunidades de cooperação e permitir que as marcas locais se fortaleçam aproveitando esta dinâmica. Terceiro, promover a concretização da cooperação entre indústria, academia e investigação. O fundo atuará como uma ponte entre os investidores das instituições de ensino superior e o mercado, transformando os resultados obtidos nos laboratórios em produtos e impulsionando a vitalidade inovadora de toda a sociedade. Nos domínios do bem-estar da população e do emprego, os benefícios são também evidentes. O fundo apoia o desenvolvimento das indústrias e a concretização de projetos, optimizando assim a estrutura do emprego em Macau, promovendo a criação de postos de trabalho de maior qualidade e elevando o nível de rendimento dos residentes locais. Especialmente para os jovens locais, serão oferecidas opções de emprego mais diversificadas e apoio ao empreendedorismo. Tal como podem ver, de fato, agora temos bons gestores de fundos em Macau e, para além de precisarem de equipas profissionais, precisam também de profissionais no setor de investigação científica. E quanto aos projetos,
queremos a fixação das empresas de grande envergadura em Macau e com o aumento da envergadura das empresas, vamos também, vários aspectos vão ser fortalecidos. Bem, em resumo, aqui estão em síntese os benefícios esperados do Fundo de Orientação. Orientação do capital privado para a optimização da eficácia das finanças públicas, valorização do papel orientador do mercado, e depois a aceleração da modernização e transformação da indústria local, atração de quadros qualificados, promoção do desenvolvimento regional coordenado e injeção de recursos financeiros destinados a empresas e startups e a transformação dos resultados da investigação científica e, por último, o contributo para a criação de postos de trabalho diversificados e de qualidade. E, por fim, quanto à calendarização, o governo da AREM tem que seguir os seguintes 5 passos cruciais. Primeiro, vamos constituir uma empresa de capitais públicos responsável pela gestão do fundo, tal como disse, que é para a operação do Fundo de Orientação Governamental. Segundo, elaborar e promulgar regulamento administrativo e de diplomas complementares, tal como disse há bocado na Lei 11 de 2025, é para regular os fundos em geral, especialmente os fundos privados. E como o Fundo de Orientação Governamental tem a ver com a utilização do erário público, daí que precisamos de regulamentos administrativos e de diplomas complementares para assegurar o funcionamento regular do Fundo de Orientação. Terceiro, vamos dar início à comunicação e à concertação com os primeiros investidores privados. Esperamos assim atrair uma maior participação de forças sociais. E quarto, vamos envidar esforços para concluir a constituição do Fundo de Orientação Governamental no corrente ano. E após a sua constituição, vamos dar início ao procedimento da seleção do gestor do fundo. Este é o 5º passo para promover a entrada célere do fundo em funcionamento efetivo. Bem, estes são os 5 passos que vamos fazer para que o fundo possa operar efetivamente. Aqui é a apresentação e explicação do Fundo de Orientação Governamental. Termino aqui a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor assessor. A seguir, vamos passar para a sessão de questões e respostas. Caso necessário, podem levar o seu braço, porque temos hoje serviço de interpretação, portanto, tente utilizar o microfone. E também convidamos os amigos de comunicação social, antes de intervir, identifiquem-se. Como hoje temos vários amigos de comunicação social, faça favor de limitar-se em 2 questões para uma intervenção. Agora, convidamos a primeira intervenção. Boa tarde. 咁頭先聽到有解係咪啊？顧問個簡介都知道話特區政府向政府嗰個引導基金注資110億嘅撥款預算，咁連同首批個社會資本咧，咁個話個已經預計規模達到200億啦。咁其實請問下政府用咩個策略咧？可以吸引到社會資本嘅投入咧？咁其實設立呢個基金個預期咧，其實可唔可以詳細講下？會帶嚟俾澳門個社會帶嚟啲咩嘅效益嘅？咁第二個問題咧就係關於個引導基金啦，就話唔以嗰個追求短期財務回報為首要目標嘅。咁其實就想問下有冇翻啲回報嗰個比率啦，或者係個保本嘅承諾咧？咁其實就係社會資本喺呢個參與過程中咧，有冇啲退場嘅機制啊，或者點樣去安排咁就唔該晒。好，呢個問題呢，我哋第一個問題，我哋有請戴司長回答。咁而第二個問題，關於基金嘅一個細節嘅一個運作呢，我哋請譚顧問去回答嘅。首先，我哋有請戴司長。唔該。多謝剛才嘅記者朋友嘅問題。咁關於係吸引社會資本投入方面呢，特區政府呢，我哋會主動呢係向一啲實力雄厚具有良好信譽，或者係有。O governo da RAEM
vai tomar iniciativa para contatar as empresas de grande envergadura para captar investimentos por parte destas. Além disso, e quanto ao fundo MEI e aos subfundos, vamos ter um procedimento de seleção para selecionar as entidades gestoras com experiência para fazerem investimento. Além disso, de acordo com a orientação de investimento do governo, vamos selecionar projetos de qualidade para investimento e depois, para além de concretizar os nossos objetivos políticos, vamos assegurar que o capital privado seja valorizado. Além dos benefícios financeiros, vamos também ter benefícios sociais, tal como referimos. O Fundo de Orientação pode atrair empresas tecnológicas de qualidade para estabelecerem em Macau ou em Hanqing. E isso permite diversificar o nosso mercado. Além disso, quanto ao emprego, com o enriquecimento da estrutura industrial, vamos criar mais postos de trabalho para os nossos residentes, especialmente para os nossos jovens. Estes são os benefícios esperados pelo fundo. Obrigado. E agora, assessor Tam. Obrigado pela sua questão. O Fundo de Orientação Governamental tem o seu tem a sua política orientadora. Temos também um mecanismo de avaliação do desempenho e para ver como é que podemos criar benefícios sociais. E não estabelecemos uma proporção das receitas. Há bocado falou do mecanismo de saída do capital privado, tal como expliquei há bocado. Vai haver um fundo de parceria limitada, é sob esta forma de funcionamento. Esta é uma forma normalizada operacional e, de acordo com a prática, de facto, depois da duração do fundo, de acordo com o contrato, todos os parceiros podem sair de acordo com o acordo. Muito obrigado. Senhora do casaco preta, muito boa tarde, senhor secretário e outros representantes. Sou da Munhapou. Quanto ao fundo de orientação, em relação a certos projetos, quais são os limites máximos? Enquanto a entidades gestoras ou o gestor, como é que vai ser o mecanismo de seleção? A primeira questão vamos convidar o assessor para responder. De modo geral, podem ver que a dimensão é de 20 mil milhões de batacas e a maior parte deste valor vai ser investido no fundo, mas não vai ser a maior parte para investir apenas num projeto. Temos sempre limites ou restrições. Quanto ao investimento a determinado projeto em concreto, temos certos limites definidos para melhor funcionamento do fundo. Não vai ser como uma forma de holdings. O máximo vai ser só 20 ou 30%. Esta é a ideia inicial. Quanto a entidades ou gestoras ou gestor, vamos utilizar a forma de acordo com a prática do mercado. Vamos selecionar o gestor com vasta experiência e de qualidade. E através de seleção para garantir o bom funcionamento do fundo. Tem mais questões? Por favor. Sou da TDM. Há bocado ouvi dizer que a primeira injeção de capital é de 11 mil milhões, porque este montante foi baseado em critérios e esta envergadura de 11 mil milhões
esta dimensão na Grande Baía para os startups também não é muito significativo. E isto pode contribuir para uma falta de focagem no uso desse montante. E depois, quanto aos projetos de transformação dos resultados da investigação científica, agora o nosso Fundo de Ciência também concede subsídios e agora, no futuro, como é que pode haver uma complementariedade entre o Fundo de Ciência e o Fundo de Orientação Governamental? Há ou não um ajustamento para o Fundo de Ciência e Tecnológica? Bem, passamos a palavra para o presidente Wong e depois para o diretor Chan. Agradeço a sua questão. Sobre as 11 mil milhões de patacas, tivemos uma ponderação geral, tendo em conta a necessidade da diversificação adequada da economia. E, além disso, vamos usar o capital que nós ganhamos, que está na reserva, para passar para este fundo. E ainda temos em consideração as indústrias emergentes que vão ter um desenvolvimento a longo prazo. E também tivemos em consideração os mercados mais desenvolvidos, tendo em conta a sua experiência. E ainda tivemos em ponderação a sinergia entre Macau e Hanshin. Por isso, achamos que este montante, nesta fase, é apropriado. E quanto ao capital privado, tal como disse o Sr. Secretário, o nosso objetivo é mobilizar até chegar a 20 mil milhões de patacas. Vamos mobilizar cerca de 9 mil milhões do capital privado e cremos que vamos ter a participação de mais capital privado. Por isso, a envergadura, de certeza, vai ser mais do que o montante que mencionamos. Porque vamos ter diferentes projetos, diferentes investidores, vamos dialogar, comunicar com esses investidores para ver como é possível captar mais fundos. Por isso, achamos que agora este montante é suficiente para satisfazer as indústrias emergentes e também para projetos para a transformação dos resultados da investigação científica. Obrigado. Diretor Chan. Agradeço a sua questão. Quanto ao Fundo de Orientação Governamental e o Fundo de Ciência e Tecnologia, posso explicar de acordo com a inovação científica. Para um produto, no processo de inovação científica, pode passar por 4 fases. Primeiro, investigação, depois transformação, e depois a produção, e depois a venda no mercado. Numa fase inicial, há maior risco para o produto. Por isso, é difícil ter uma participação do capital privado. Muitas vezes, na fase inicial, é o governo que subsidia esta exploração científica e tecnológica. De fato, este trabalho vai ser feito pelo Fundo de Ciência e Tecnologia de Macau, e quando o produto passar numa segunda fase, com técnicas mais desenvolvidas, com condições suficientes para a mercantilização, nesta fase é mais apropriada para orientar com o capital público e depois captar o capital privado para apoiar a mercantilização do produto. Por isso, o Fundo de Orientação Governamental é para complementar as medidas e políticas do governo para que a nossa inovação científica possa ser desenvolvida cada vez melhor. Bom, este micro de comunicação social em português. Boa tarde, Paulo Barbosa da TDM. Eu gostava de saber como é que, portanto, se a entidade gestora do fundo, que é maioritariamente governamental, mas também vão aceitar investidores privados, entidades privadas nessa entidade gestora. Ou seja, os privados também terão um parecer em relação a como é que serão alocados
os fundos em projetos concretos? Muito obrigado. Se olhar esta questão, vamos dar a palavra para o assessor Tam. Ou se calhar posso falar um pouco. Tem de estar clarificado com o mecanismo em todo. Podem ver que aquela parte verde é de capital público, que é de 11 mil milhões. E é uma empresa, ou seja, um fundo-mãe, e é gerido por um gestor. E depois de selecionar um gestor adequado, vai ser atribuído certo fundo para cada fundo-mãe. E também tenho sempre salientado o fundo da orientação e fundo-mãe. Ou seja, vamos selecionar certos gestores específicos para desenvolver certas indústrias. E aqui depois vai ser criado mais subfundos para projetos específicos. Mas, nada obsta, se houver política adequada, já pode fazer um investimento direto. De intal. Gostaria de saber do âmbito de investimento. Há bocado falou de 5 domínios que são muito diferentes. Gostaria de saber da prioridade e da ordem. Porque o capital é limitado, por isso diferentes empresas têm interesse em desenvolver em Macau. O governo pode falar um pouco sobre a ordem de prioridade desses domínios e depois do mecanismo de avaliação do desempenho. O público pode saber do resultado desta avaliação. O governo vai lançar periodicamente os relatórios para que o público saiba como o erário público foi utilizado. Bem, o assessor Dam pode responder primeiro e depois pode passar a palavra para outros dirigentes. Há bocado também podem ver a dimensão do investimento. O domínio do investimento é muito abrangente, mas especialmente em Macau e em Hanshin, em projetos de cooperação. Para além das empresas de Macau, também queremos atrair empresas de qualidade estabelecidas em Macau com o objetivo. Vamos sempre dar prioridade às empresas de Macau. Se forem projetos de qualidade de Macau, vamos dar prioridade a esses projetos. Quanto ao mecanismo de avaliação do desempenho, vamos, através do regulamento administrativo, criar mecanismos transparentes e publicar periodicamente os relatórios, as combinações, as carteiras de investimento. Além disso, já que se trata de empresa de capital público, é possível ver o seu funcionamento e como é que podemos aumentar esta transparência. Vamos ter um mecanismo de seleção do gestor de fundo e através do site desta empresa também serão divulgadas as últimas notícias do fundo. Última intervenção. Faça favor, esta senhora. Muito boa tarde, sou do Jornal Taichung. Quanto ao mecanismo de seleção do gestor, como é que vai ser selecionado o gestor para certos projetos já sendo desenvolvidos em Macau? Quais são os requisitos ou restrições para ser selecionado? E os projetos têm que ser referidos sobre as empresas principais de Grande Bahia. Podem mencionar quais são estas empresas possíveis?
Quanto ao projeto de seleção de gestor, vamos primeiro convidar o presidente Wong para responder. Muito obrigada pela sua questão. Quanto à seleção de gestor para fundos mães ou subfundos, tem sempre critérios. Por exemplo, tem de ter a licença financeira, também tem de ter vasta experiência de investimento, bem como provas de casos com sucesso. São estes fatores que iremos dar prioridade às equipas ou gestores ou profissionais locais. No futuro, também é bem-vindo a participação de empresa de qualidade, mas tem de ter uma sede localizada em Macau e também tem de ter uma equipa profissional em Macau para melhor desempenhar o seu papel, para orientar mais empresas de diferentes setores para instalarem-se em Macau ou na zona de cooperação aprofundada. São estes critérios. Agora, convidamos o presidente Che. Muito obrigado. Como é que as empresas de qualidade podem utilizar o fundo através deste fundo de orientação? Já apresentamos, tem uma estrutura tripartida através do mecanismo de seleção de gestor de qualidade para selecionar o projeto adequado e para determinar qual é a política adequada para desenvolvimento. Primeiro tem de delimitar bem qual é a política adequada e depois é que vai saber como é que utiliza o fundo. E também vai ser articulado com o desenvolvimento da diversificação econômica de Macau e a diversificação 1+4 de Macau. São estes o sentido para selecionar o gestor do fundo. E a avaliação de desempenho também é neste sentido, para saber qual o projeto e o investimento em concreto no futuro. Portanto, a criação do fundo de orientação é apenas o primeiro passo. E depois vamos convidar o IPIM para fazer mais trabalhos de divulgação e em cooperação com outras autoridades para melhor saber como é que desenvolver o mecanismo de selecionar os gestores. E muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelos representantes do governo. Dou para encerrada a conferência de imprensa de hoje. Muito obrigado.